Então, vamos lá para a nossa penúltima aula, né? É o capítulo 7 do teu capítulo 6, corrigir. É sobre o sistema de 2 níveis, né? Então, a gente vai fazer, na verdade, a aplicação, né? Sobre os postulados da mecânica quântica num sistema muito importante, que é o sistema de 2 níveis. Então, a aula de hoje a gente vai dividir-nos aí em alguns tópicos. A primeira é falar sobre a motivação ou alguns resultados que são descritos aproximadamente no sistema de 2 níveis, né? Mostrar que esses sistemas eles são degenerados, mas é remover a degenerescência introduzindo algumas interações que eu vou comentar aqui. Falar sobre o efeito do campo magnético, sobre o espectro chamado efeito Zeeman. Falar sobre a experiência de Steck-Gerard, que é sobre o descobrimento do spin. Falar sobre as matrizes de Pauli, né, hoje um pouco mais formal. Falar dos autovalores, autovetores dela. Falar sobre filtro de spin, como fazer preparação de um estado, né? Então, no caso aí, estado de spin. Fazer medidas do spin. Então, baseado nesses filtros, como fazer agora uma medida do spin experimentalmente. Aí a gente vai para o segundo tópico, que é sobre a dinâmica do spin, né? Aí primeiro a gente vai colocar o spin, né, o spin de uma partícula sobre um campo uniforme. Vamos descrever o que a gente chama de precessão de Larmor, né? Falar sobre os valores esperados, probabilidades e procedimentos de mecânica quântica, né? Procedimento de medida da mecânica quântica. Muito bem. Então, esses são os tópicos, basicamente, que a gente vai abordar nessa aula, de 1 hora no máximo, e que a gente vamos dar início a... Bom, então, aqui a gente tem 3 exemplos importantes da natureza que nos motiva a estudar sistema de 2 níveis. São alguns exemplos, tem muitos exemplos. Um deles a gente já estudou, que é o problema da polarização dos fótons, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui serve para qualquer sistema, bem geral, né? Então, uma das motivações é a molécula de benzeno. Ela tem essas 2 estruturas aí, né? Como se fosse um espelho da outra, mas são 2 estruturas diferentes do ponto de vista energético, né? Se você for pensar ela, a configuração 1, eu associo ela com ket 1, então seria esse o estado da molécula de benzeno, e a estrutura 2 a gente chama de um ket 2, F2. A forma que está aí, as energias são iguais. Como a gente disse, o meu sistema ele é degenerado, né? Então a gente vai ver que isso não é verdade. Isso tem que ter alguns tipos de interação que quebra essa degenerescência, né? E note que o meu sistema aí, ela tem 2 configurações, com 2 estados físicos, né? O estado 1 e o estado 2. Então, isso é um sistema aproximadamente tratado como um sistema de 2 níveis. Uma outra exemplo, então note que aí são os elementos da matriz do meu hamiltoniano, se existir, eu consegui descrever, ele é toda diagonal e é degenerado, todos igual a E0, certo? Então, esse seria o meu hamiltoniano. A outra é a molécula de H2 ionizada. Então, o que é que você tem a molécula de H2? H2 você tem 2 hidrogênios, né? 2 moléculas de hidrogênio ligadas, e você tem a molécula de hidrogênio, 2 elétrons associados a cada núcleo. Quando você ioniza, arranca um elétron dessa molécula, então fica H2+, você agora vai ter um único elétron disputada entre os 2 núcleos do meu sistema. Então, no lado esquerdo, eu tenho a estrutura 1, estado 1, que seria o núcleo 1 e o elétron orbitando nela, como se estivesse pertencente a ela, e ao lado fica o núcleo 2. E a outra configuração seria o núcleo 2 tomando conta, né, do elétron que sobrou, e o núcleo 1 ficando mais com o elétron mais abandonado, certo? E isso
também é um sistema de duas configurações, né? São dois estados possíveis, o estado φ1 e φ2, e, portanto, isso também é um estado de dois níveis, que ainda não vai tratar dessa molécula H2, mas em quântica 2 a gente vai tratar via teoria de perturbação e calcular as energias do meu sistema, usando o sistema de dois níveis. Né? Do mesmo jeito, nessa configuração, se a gente começar a perceber, a gente vê que as energias são degeneradas. Então, os orbitonando do meu sistema, eles são numa diagonal, são os elementos só na diagonal, porque as duas estruturas são simétricas, né? Os dois núcleos são iguais, então, portanto, não teria razão, mas tem razão, se eu colocar alguns tipos de interações, certo? Bom, um outro exemplo, eu peguei um trabalho mais recente, é o problema da oscilação dos neutrinos, que ele começa a oscilar entre duas classes que a gente chama de dois sabores dele, que é o neutrino que interage com o elétron e o neutrino que interage com o muon. E esses dois neutrinos, eles ficam mudando com o tempo, né? Mudando de, que a gente chama, oscilando exatamente mudando do neutrino elétrico e neutrino muon. E fica nessa oscilação. Por isso que ele é chamado oscilação dos neutrinos. E esse é exatamente um gráfico característico do sistema de dois níveis, que a gente vai mostrar na próxima aula, que exatamente é esse comportamento oscilatório. Ora ele tem o estado 1, ora ele tem o estado 2. E aí ele forma exatamente esse estado relacionado. Se o neutrino 1 e o neutrino 2 fossem independentes um do outro, eu não teria essa oscilação. Então, quem faz com que eu tenha esse sistema de probabilidade oscilatório são termos que a gente coloca interação. Então, naqueles dois exemplos que a gente falamos, que é o caso da molécula de benzeno e do H2+, né, se eu colocar a interação no meu sistema, a degenerescência é quebrada. E quando a degenerescência é quebrada, eu posso dizer que o meu sistema inicia no lado e ele fica exatamente nessa oscilação. E um gráfico exatamente semelhante ao que tem aí, certo? Então, para remover a degenerescência daquele nosso sistema de dois níveis, então a energia no meu sistema, a princípio, pode ser igual na diagonal, e eu tenho que introduzir exatamente esses termos de interações, que pode ser, por exemplo, lá naquela molécula de H2+, as interações entre núcleo-núcleo, elétron-núcleo. Esse termo de interação, né, que vai quebrar a degenerescência da molécula de H2+. Né? E ele teria duas energias que eu tenho que fazer é diagonalizar esse hamiltoniano. Isso a gente vai fazer em quântica 2, usando teoria de perturbação. E esses elementos ômega 1, 2, a gente vai calcular isso analiticamente, né, resolvendo algumas integrais. E no caso da molécula de benzeno, essas interações, esse ômega que vai aparecer os elementos diagonais, são as interações entre os elétrons que formam exatamente a sua cadeia hexagonal. Então, essas interações vão aparecer elementos fora da diagonal e aquela degenerescência também vai ser destruída. Então, esses são alguns exemplos de muitos que a gente tem de sistema de dois níveis, e todos têm a mesma característica, um hamiltoniano 2 por 2. Então, isso que caracteriza um sistema de dois níveis. Um hamiltoniano é um espaço bidimensional. Então, eu tenho um hamiltoniano e eu vou fazer uma diagonalização. Então, a priori, aí está um caso de sistema não dependendo do tempo, mas a gente vai resolver o problema dependendo do tempo, né? Também, certo? Muito bem. Então, a primeira evidência da existência de algo não explicado pela mecânica quântica produzida por Sommerfeld. Então, na teoria, na velha mecânica quântica, Sommerfeld conseguiu explicar muitos resultados experimentais. Um dos resultados experimentais usando a velha mecânica quântica foi que ele chamou o efeito Zeeman, que é a influência do campo magnético. Então, você tem um espectro atômico no meu sistema e você coloca o campo magnético e ele desmembra em números de linhas. Certo? Sendo que na teoria de Sommerfeld,
assim como a própria teoria de Schrödinger, né, ela só consegue explicar número de linhas separadas, números ímpares. Mas quando aparece número par, então você bota um campo magnético e uma certa linha espectral divide em número par, o efeito Zeeman é descrito, né, através da teoria do momento angular, ela não consegue explicar. Isso é que é chamado de um efeito Zeeman anômalo. Anômalo porque eu não consigo explicar utilizando exatamente a teoria vigente. Né? E esse foi o primeiro caminho para a existência de alguma propriedade a mais no elétron que até então não tinha sido descoberto. Então, o efeito Zeeman, através da espectroscopia, começou-se a questionar que deve existir um outro número quântico, e esse número quântico levou um certo tempo. Né? Então, aqui está exatamente a explicação do efeito Zeeman. É uma explicação extremamente elementar do ponto de vista físico, que você pega um momento de dipolo. Então, agora você tem o elétron está ao redor do núcleo. Se o elétron está ao redor do núcleo, ele forma o que a gente chama de um corrente elétrica. Se ele tem uma corrente elétrica, lá do eletromagnetismo, a gente tem um momento de dipolo. Então, você veja, se o elétron está rotacionando assim, o sentido da corrente convencional é o contrário ao movimento do elétron. Então, se ele rodar assim, significa que ele vai ter, pela definição do momento de dipolo, que é o modo dele é corrente vezes a área da minha espira, e o sentido é pela regra da mão direita. Então, a corrente está assim, ele vem para cá. Então, note que o elétron está assim, mas a corrente é o contrário, que é o sentido convencional. Então, o momento de dipolo está aqui. Certo? Bom, se ele está orbitando ao redor do núcleo, eu tenho o que a gente chama de momento angular, que é R vetorial P. Então, o R vetorial P dá um momento para cima. Né? R vetorial P. Porque é no sentido do movimento do elétron, e não da corrente. Então, você veja que o momento de dipolo e o momento angular estão em sentido contrário. Um aponta para cima e o outro aponta para baixo. Aí, se você usar a definição do momento angular e usar a definição do momento linear, você mostra facilmente que o momento de dipolo é dado por essa relação que tem aí. Onde μB é o que a gente chama o magneton de Bohr, que é a carga do elétron vezes a constante de Planck, né, H cortado, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Essa unidade é o que a gente chama o quanto do momento de dipolo. É a unidade elementar que a gente tem na matéria para momento de dipolo. Então, se você agora tem o elétron, ele tem agora um momento de dipolo orbital, tá? Isso é importante, orbital. Se você colocar ele na presença de um campo magnético, do eletromagnetismo que tem, que o momento de dipolo se acopla com um μ através do produto escalar μ multiplicado escalar B. Né? Então, o momento angular era conhecido na teoria de Sommerfeld, na velha mecânica quântica, que ele é quantizado. Então, significa que a sua energia agora, então, quando você colocar o μ, colocar aí nesse produto escalar com B, então imagine que o B é na direção do eixo Z, certo? Então, se eu colocar o B na direção do eixo Z, fica o LZ, e o LZ é quantizado, que é um múltiplo inteiro de H cortado. Cancela o H cortado, fica exatamente isso em ML, onde ML é um número que vai de menos L até L, e menos L até L, e L é um número inteiro. Então, esse resultado aí, ela explica muito bem o que a gente chama o efeito Zeeman normal, ou efeito Zeeman sem botar o nome normal, que é um número, então você tem lá um sistema, um átomo de hidrogênio sem campo magnético, e você coloca um campo magnético. Então, aquela linha espectral que só tinha uma, com um campo magnético que desmembra em 2. Ali é o primeiro estado citado, L igual a 1. Então, para L igual a 1, ela separa em 3 linhas, que é ML de menos 1 até mais 1. Né? Porém, se você colocar outros tipos de átomos, né, vai se perceber, né, dependendo o estado que está, e qual átomo que eu tenho, por exemplo, o sódio, que a linha
na ausência de campo, né, e com campo, o número de linhas que você separa não é mais um número ímpar, como era ali explicado pela velha mecânica quântica, que era aceito pela comunidade. E sim um número par, contrariando a explicação do efeito Zeeman, que necessitava exatamente que o número tem que ser um número ímpar e não um número par. Então, isso aí ficou conhecido exatamente com o efeito Zeeman anômalo. E, portanto, na explicação do nosso sistema, esse meu ΔE, ele devia ser um L, que é exatamente o termo do orbital, mais um termo que eu coloco como interrogação, que é exatamente o termo de spin que a gente vai introduzir aqui, certo? Bom, a primeira pessoa que tentou dar uma explicação para isso foi o Heisenberg. O Heisenberg associou esse efeito Zeeman anômalo a um número quântico semi-inteiro, né? Um número semi-inteiro. Bom, mas ele era jovem e era estudante de Sommerfeld. Sommerfeld, físico experiente, que tem a teoria dele, né, dos momentos angulares, quer dizer, são números inteiros. E logo desaconselhou o jovem a desistir e não insistir nessa coisa absurda de número quântico. Então, ele abandonou rapidamente, escutou o orientador e seguiu a sua vida. Então, ele tentou dar uma explicação, mas isso não prosseguiu, né? Então, o número quântico semi-inteiro, né, historicamente, foi associado ao Heisenberg. Como ele nunca publicou, só tem relato, isso ele não ficou com essa, simplesmente, desistência. Quem propôs isso foi o Landé. Então, o Landé, vocês vão ver a gente falar nesse nome aqui, né, foi que propôs esse número semi-inteiro. Porque através desse número semi-inteiro, né, você consegue explicar esse desmembramento do número par. Então, na verdade, é uma hipótese exatamente desse novo momento angular do spin, ou que foi chamado de spin, do elétron, né, que tem um número semi-inteiro, e, portanto, como tem um número semi-inteiro, você pode ter desenvolvimento de números pares de linhas espectrais do efeito Zeeman, né? Então, essa é a nossa explicação. Bom, a primeira coisa que vocês devem ter escutado sobre o spin, né, e foram publicados esse artigo, é que o spin, então, muitos livros didáticos, né, principalmente livro de química, né, ele tenta dar uma explicação para o aluno que é o spin, associando o problema que a gente chama do modelo da esfera girante, né, de tal forma quando é como se estivesse fazendo associação ao movimento planetário. Então, você tem a Terra ao redor do Sol, então a Terra ao redor do Sol está fazendo um movimento de translação, você tem um momento angular L. E o movimento de rotação em torno da Terra é que a gente chama do spin. Então, exatamente esse momento angular intrínseco exatamente é o spin da Terra. No caso, indo para a nossa partícula subatômica, traz-se isso como analogia, né, como a gente faz na física. Porque já que tem analogia do momento angular orbital, o meu spin, a analogia com a física clássica, seria a rotação do elétron, da partícula, em torno do seu próprio eixo. De tal forma que, quando a partícula está rotacionando né, assim, o contrário, o spin é para cima, porque ele é o contrário ao movimento do meu elétron. Então, se o elétron está rodando assim, o meu spin, meu momento de polo é contrário ao meu spin. Então, meu spin está assim, meu momento de polo está para cima. E a mesma coisa, quando ele está assim, o meu momento de polo estaria para cá. Então, essa é a analogia, infelizmente, muito difundida, e às vezes nem tudo que é fácil para explicar conceitualmente está completamente errado. Então, essa eu não vou fazer esse cálculo, mas a gente vai ter um capítulo só sobre spin, muito mais rigoroso do que a gente vai falar aqui,
que prova, se isso em 3 linhas o cara prova, se eu tivesse um quadro eu faria, mas também não vou fazer isso agora, é que se eu imaginar o elétron, né, uma carga girando, né, esse cálculo do modelo da esfera do spin vai ter com que a velocidade com que tem a superfície do meu elétron vai ter uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, contrariando a teoria da relatividade. Então, esse modelo é um modelo errôneo e é um modelo que a gente deve explicar, deve abandonar. A gente não deve usar isso jamais como físico, deixa para os químicos fazer essa analogia. E os físicos têm um conceito muito mais forte, que a gente vai falar aí sobre o sistema de simetria, ou matriz de rotação. Então, isso tem a ver com simetria e rotação. Nada a ver com a rotação do elétron. Então, a gente vai ver um capítulo exclusivo em Quântica 2 sobre esse problema de simetria. A ideia de teoria de grupo, de onde é que surge isso necessariamente. Bom, o spin também, no nosso formalismo de Schrödinger, o spin ela entra, que a gente coloca na mão, porque ele vem do experimento que a gente vai descrever daqui a pouco. Né? E ele entra na mão com as propriedades descobertas experimentalmente. Mas como é que eu chego ao spin do ponto de vista teórico? Eu tenho que usar o que a gente chama de mecânica quântica relativista, a teoria de Dirac. Então, a mecânica quântica relativista surge o spin naturalmente. Na sua teoria, o spin está lá. Na teoria de Schrödinger, não está lá. Eu coloco lá na mão e reescrevo, né? Reescrevo a equação de Schrödinger, introduzindo o spin. Isso a gente vai fazer a posterior. O que a gente vai querer aqui descrever o spin é só o estado dele do spin associado com o sistema de 2D, certo? Então, o spin tem a ver com simetria de rotação do elétron. Nada a ver com a rotação do elétron. São coisas diferentes. E o físico falando assim fica incontestável. Certo? Bom, agora vamos fazer a experiência, então, que foi feita em 1921. Então, você veja que o efeito Zeeman é de 1896, né, por aí. Então, desde lá, sabe-se que existe algo a mais no elétron, que você tem associado o que a gente chama aquele comportamento em linha números pares. Então, aquele uma investigação através usando o que a gente chama espectroscopia. E aí, esses dois sujeitos, Stern e Jeff, eles fizeram um outro experimento para analisar a que a gente chama a quantização do momento angular, sem usar a ideia que a gente chama da espectroscopia. Então, a ideia dele é simples, mas é bem engenhosa. Né? Ele imaginou um forno você aquece e coloca gás lá de átomo de prata. E quando você deixa o orifício, você vai espalhando ele por todo o espaço. Aí você bota que a gente chama duas fendas colimadoras, né, para fazer com que essas partículas que estão andando tudo aleatório, ela confine numa dada região. Certo? Numa dada região. Né? Por que foi escolhido a prata? Bom, posteriormente, o Taylor, eles fizeram a mesma experiência usando o átomo de hidrogênio. Né? Mas esses aí é mais fácil, do ponto de vista experimental, usar essa prata. E a prata tem uma configuração eletrônica que já era conhecida na época, então spin já era, mas faltou agora uma confirmação final, né, para e com isso construir toda uma teoria baseada. A prata ela tem uma configuração eletrônica de tal forma que eu distribuo os elétrons, usando o princípio de exclusão de Pauli, de tal forma que a última, que chama elétron de valência, que vai ser responsável, que a gente chama pelo magnetismo, que vai gerar um momento de dipolo, o elétron de valência ele é da camada 5S. Camada S, equivale a L
igual a zero. Então, ele não tem momento angular. Não tem momento angular orbital. Então, quando ele colocou esses, né, átomos de prata, passando através de um magneto, quer dizer, de um ímã, note que agora eu boto um campo magnético, mas esse campo magnético, note, a prata, a carga dela é zero. Então, se a carga dela é zero, porque ele está eletricamente neutro, então você não ionizou ele, então quando ele passar através desse campo magnético, devido à força de Lorentz, eu não tenho nenhuma força agindo sobre ele. Nenhuma força agindo sobre ele. Certo? Porque a carga é zero, então eu não tenho força de Lorentz. Então, a deflexão, né, se houver, não tem nada a ver com a força de Lorentz. Né? Mas, se eu colocar um campo que a gente chama homogêneo, esse feixe vai passar direto. Não vai acontecer nada. Né? Não aconteceu nada. Se agora eu pegar o feixe, que geralmente no laboratório porque os campos magnéticos que você gera não são campos constantes, então homogêneo significa que em todo ponto entre o ímã ele é o mesmo valor, então ele criou um campo que é não homogêneo. Né? Então, o campo não homogêneo é que ele varia de ponto a ponto. Então, ele criou um gradiente de um campo ao longo do eixo Z, de tal forma que, quando passar o átomo de prata, existe uma energia de acoplamento do momento de dipolo, se existir. Então, portanto, como L é igual a zero, então o momento de dipolo seria zero, né? Acoplado com o campo magnético não uniforme, daria zero. Então, portanto, isso deveria passar direto. E a experiência mostrou que esse campo, né, não homogêneo, né, ele separa esses átomos em duas distribuições, em dois pontos extremamente simétricos. O ponto A e o ponto B. Né? O ponto A e o ponto B. E por que isso ocorre? Bom, ocorre porque deve existir uma energia de acoplamento no momento de polo que não pode ser orbital, de tal forma que essa energia acoplada com B, você pode agora calcular a força, que é a derivada de U. Com a derivada de U, quem é que varia? O B. Então, é o gradiente do campo magnético que vai gerar essa força. Gerando essa força, ele dá dor de desmembramento. Certo? Então, os momentos de dipolo que saem lá do forno é completamente aleatório. Então, ele tem momentos de dipolo para cima, metade, e metade para baixo. Não tem nenhuma tendência de ser mais para cima e para baixo. Por isso que é extremamente simétrico isso aí. Né? E só tem duas configurações esse momento de dipolo. Não é o momento de dipolo orbital, e sim o momento de dipolo associado ao spin, que é do próprio elétron. É o próprio elétron que tem esse momento de dipolo, o L é igual a zero, e esse exatamente é um valor semi-inteiro. E esse valor semi-inteiro para explicar essas duas manchas que ocorrem exatamente lá no anteparo. Né? Então, a força, então, do ponto de vista calculado, então existe uma força ao longo do eixo Z, que é dado pela derivada da energia, então note que derivada da sua energia é dali do ml, e dá esse gradiente de B. Bom, como L é igual a zero, essa força imaginada por ele deveria ser zero. Então, se a força é zero, o feixe ia passar direto. Mas não ocorre duas. Então, portanto, existe essa força, mas não devido ao momento de dipolo orbital. E sim, aí ele postulou ao momento do spin. Então, esse é o resultado experimental. Essas duas manchinhas que está lá, exatamente, são as separações feitas. Isso é uma figura ampliada, segundo o artigo, 20 vezes, né, pegar uma impressora, ficar ampliando ela, por isso que era tão borrada assim. Então, esse é o experimento de 1921. Então, o que ele propôs, baseado no momento de dipolo orbital, ele postulou o momento de dipolo de spin. E esse fator 2, né, chamado fator giromagnético, não, o fator Landé, ele é aproximadamente igual a 2. Por que precisa desse valor de G igual a 2? Bom, para eu colocar na minha equação da força, aí como eu tenho força, eu tenho aceleração, esses átomos vão fazer esse movimento de parábola. Então, esse gradiente, ele dá o valor desse valor dB e dZ,
certo? Portanto, eu tenho uma força constante, aí eu tenho um movimento de parar. Ora põe assim, ora ele faz assim. Como eu sei calcular o ponto onde ele vai cair, eu tenho força, uso lá o negócio de física 1, calculo exatamente essa distância. A distância se mede, tudo se mede. Então, para eu ter exatamente essa coincidência com aquele valor postulado, eu tenho que ter um valor proporcional, e esse fator proporcional foi G igual a 2. Né? G igual a 2. Usando a mecânica quântica relativística, a teoria de Dirac, esse G igual a 2 surge naturalmente. Né? Esse número 2 surge naturalmente. Hoje sabe-se que esse G não é 2 propriamente dito. É 2,11 casas decimais se calcula. Né? Porque agora o elétron tem outras propriedades, né? E essas outras propriedades é o que foi desenvolvida a eletrodinâmica quântica. E aí esses 11 números calculados experimentalmente, você usa a eletrodinâmica quântica e você consegue reproduzir o resultado experimental com 11 casas decimais. Essa, eu diria, é a teoria mais precisa que a gente tem na física. Você conseguir reproduzir 11 casas decimais de um resultado experimental desse fator de Landé. Então, isso é extremamente interessante. Para o nosso caso aqui, não há razão desse detalhe do G, né, dessas casas decimais, e a gente vai aproximar o G aproximadamente igual a 2. Né? Então, essa é o nosso postulado. Então, agora, a gente introduzimos o spin, que não podemos fazer associação clássica, porque é uma manifestação puramente quântica. Então, não tenho como fazer analogia, né? E fazer exatamente uma definição da mecânica clássica. Não tem definição, ela é uma propriedade intrínseca do elétron das partículas subatômicas, certo? Assim como a massa do elétron, todo mundo aceita ela como uma inércia e não como quantidade de matéria. A carga do elétron, todo mundo aceita ela como uma carga elementar. Então, o spin também não é difícil, só é se acostumar a uma outra propriedade do elétron. Né? Então, uma outra propriedade. Diferente, né, da massa do elétron, né, o spin é uma manifestação muito mais para a gente macroscópica do que a própria massa do elétron. E a gente aceita. Por quê? Porque, graças à existência do spin, eu tenho exatamente as propriedades magnéticas da matéria. Então, é devido exatamente ao spin. Então, o spin é o responsável, junto com o momento angular, mas o spin em especial, pela propriedade, por exemplo, que o ímã atrai um pedaço de ferro. Né? Então, exatamente essas propriedades magnéticas que você tem na matéria deve-se exatamente ao spin. Então, note que a gente vê essa propriedade macroscópica no dia a dia, mas a gente não vê a massa do elétron no dia a dia. E a gente aceita a massa do elétron sem nenhum questionamento. Então, o spin também deve ser aceito, por enquanto, sem nenhum questionamento. Então, essa é a ideia que a gente vai usar como postulado. Tudo bem? Bom, então, quando a gente coloca o campo magnético, então, se eu colocar o campo magnético ao longo do eixo Z, eu separo em 2 pontos, Z1 e Z2. E Z2 é igual a menos Z1, então, a posição que ele... Se agora eu pegar esse meu campo magnético e girar ele, vai acontecer a mesma coisa. Então, você pode girar esse campo magnético ao contrário, sempre vai ocorrer, esses experimentos também foram feitos, sempre vai aparecer 2 manchas. Sendo que as manchas que vai aparecer, né, são simétricas, exatamente igual. Então, a figura que tem ali anexo é a mesma figura que você vai observar, né? Sendo que a diferença aqui é na posição ao longo do meu anteparo, que quando eu rotaciono, agora o meu anteparo aí, no caso aí é Z, eu posso rotacionar, pode ser X ou qualquer outra coordenada que você tiver, certo? Então, de uma maneira geral, você agora pode imaginar uma direção qualquer do spin. Então, agora você pega o campo magnético e vai colocar lá e fazer o experimento de Stern-Gerge. Né? Quando você colocar o campo magnético, vou botar o campo magnético na direção do eixo N. O N é uma direção qualquer arbitrária. Quando você colocar isso, o campo magnético se acopla com o spin, que é o momento de polo, de tal forma que vai ter esse produto escalar, essa escala N. Então, esse é o SN que vai aparecer. E esse SN, ele vai ter 2 valores, que são os 2 valores que vão aparecer lá. As 2 medidas de alto valores desse SN, para qualquer direção SN, é mais ou menos H sobre 2. São os 2 valores
possível do meu sistema. Então, note que a primeira coisa que a gente está construindo, para a gente construir isso, é que não depende de N. Qualquer direção que você escolher, sempre vai dar os mesmos autovalores. Certo? Os mesmos autovalores. Bom, então, para construir essa matriz de Paulo, a forma de construir ela aqui, a primeira delas é essa. É construir uma base canônica. Então, essa base canônica, quando a gente fez para polarização, 1 e 0, então a gente vai chamar de mais e menos. E aí, como eu estou dizendo que aquele mais ou menos H sobre 2 para qualquer SN, eu vou escolher uma das direções e associar os meus outros vetores, esse aqui. O que eu não vou poder agora fazer é para as outras componentes, que eu preciso descobrir quanto vai ser os novos autovalores, os autovetores. Os autovalores continuam sendo mais ou menos H cortado sobre 2, certo? Então, eu vou escolher o SZ, que é a tradição usada nesse formalismo. Então, eu vou escolher aqui o SZ, essa minha base de autovetores que está aí, né? Esse base mais menos, é autovetor do SZ. De tal forma que nessa base, mais menos, né? Que são ortonormalizadas, satisfaz uma relação de completeza, é uma base completa, então significa que qualquer vetor no espaço é S, é uma combinação linear desse mais e menos, certo? Então, ela satisfaz essa propriedade. Então, portanto, a minha matriz SZ é uma matriz já diagonal, nessa base mais menos. Então, eu posso escrever a forma matricial de SZ. Então, quando eu colocar lá meus elementos da diagonal, a minha matriz SZ vai ficar H cortado sobre 2, vezes uma outra matriz que eu chamava componente Z da matriz de Paulo, que é essa matriz 1, 0, 0 menos 1. Certo? Bom, as outras componentes, ela pode ser obtida partindo lá da teoria do momento angular, que a gente não viu isso ainda. Então, usando a teoria do momento angular que a gente vai desenvolver de forma geral, para spin ou para momento angular, eu chego a essas matrizes das outras componentes. Né? Das outras componentes. Bom, mas eu posso também, né, encontrar ela usando um argumento, né, extremamente simples, mas muito plausível. Por quê? O que é que eu posso assumir para as outras componentes? Que os autovetores delas, os autovetores, é uma combinação linear de mais e menos. Ponto final. Tudo bem? Os autovalores dela é mais ou menos H cortado sobre 2. Como a gente já explicamos, não tem direção privilegiada, então qualquer direção que você escolher, os autovalores são os mesmos. Os autovetores agora não. Do Sx é uma combinação linear e do Sy também linear, uma superposição linear. E o módulo quadrático do coeficiente de cada um, ela está me dizendo que é a probabilidade de encontrar um sistema. Então, o primeiro, no mais, de encontrar H cortado sobre 2, e o coeficiente, segundo coeficiente, vamos chamar de B ao quadrado, módulo de B ao quadrado, de encontrar menos H cortado sobre 2. Bom, todos os dois são equiprováveis. Então, portanto, o módulo de A é igual ao módulo de B. Portanto, é igual a 1 sobre raiz de 2 o módulo. Então, eu posso agora construir um autovetor para a matriz Sx, que eu não sei quanto vale, que é essa combinação linear com essa condição. O módulo é igual. Aí eu transformo ele agora para um número complexo. Aí, quando eu colocar para um número complexo, eu chamo que o módulo de A é 1 sobre raiz de 2 e o módulo de B é 1 sobre raiz de 2 exponencial de I vezes uma fase. E com isso, fazendo algumas considerações, eu encontro essas fases e construo essas matrizes. Então, isso é um argumento que eu não vou fazer essas contas, e de tal forma que eu posso mostrar, a gente mostra isso com esse argumento. Lá no livro, no material que eu passei para vocês, tem a nota de rodapé, onde vocês podem encontrar isso detalhado. Então, você pode agora mostrar que o Sx é H sobre 2 de uma matriz sigma x, que é essa matriz sigma x, e o Sy, H cortado sobre 2, sigma y, e essa é. Essas três são quem chama as matrizes de Paulo. E os S são os spin. É só multiplicar o H cortado sobre 2. Bom, essas matrizes e esses operadores de sequência
satisfaz algumas relações triviais de ser feito. Por exemplo, se você brincar aí com esses componentes, ela satisfaz essa relação de comutação. Se você brincar com ela, também você pode ver todas elas, o determinante é igual a -1. Se você calcular o traço, todas elas, o traço é igual a 0. Se você pegar e levar ao quadrado qualquer uma delas, dá a matriz de identidade. Então, com essa matriz de identidade, eu posso provar que o anticomutador, se o A é diferente de B, vai dar 0. Né? Se o A é diferente de B, isso vai dar 0. Então, se você multiplicar sigma y, sigma x com y, depois somar com y e x, a soma do total vai dar 0. Quando for igual, dá 2 vezes a matriz de identidade, porque eu uso aquela propriedade sigma a ao quadrado. Certo? Então, são tudo propriedades imediatas a partir dessas definições. Né? Certo? Repito, isso aí tudo dá para ser deduzido, e vocês quiserem interesse, isso tem no livro lá para vocês. Bom, com essa propriedade sigma ao quadrado, algumas propriedades, principalmente a primeira, você pode mostrar, então é fazer expansão em série, está lá demonstrado, que é a exponencial de lambda de uma constante real, de qualquer uma das componentes sigma A, então o componente que eu estou falando x, y, z, ou qualquer uma outra componente, daqui a pouco a gente vai falar, ela é dada por essa expansão, então você faz expansão em série de t, usa a propriedade sigma A ao quadrado é igual a 1, né, a matriz de identidade, portanto você mostra essa identidade. Então isso é uma coisa simples, isso é feito, está feito, e eu não vou mostrar. Bom, então vamos agora calcular, né, os autovetores e os autovalores das matrizes de Pauli. Bom, para a componente Z, não preciso fazer nenhum esforço, porque ela já está diagonalizada. Então, portanto, mais menos é autovetor de sigma Z, com autovalores mais ou menos. Então, para a matriz sigma Z, já está diagonalizada. Agora, vamos diagonalizar o sigma x. Então, vamos pegar o sigma x, então está aqui a minha matriz, e vou dizer que ele tem um autovetor x, que é uma combinação linear de mais e menos, esse x aí. E ele está normalizado. Então, de tal forma que o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, eu pego a minha matriz sigma x, aplico no meu ket x, digo que isso é igual a um alto valor vezes o ket, e faço o procedimento que a gente vai fazer agora de diagonalização. Então, sigma x aplicado ao meu ket dá x vezes o meu ket. Então, feito isso, só é manipular, você tem esse sistema de equação homogênea. Então, para não admitir solução trivial, que não é a solução que nos interessa, a gente tem que, para calcular os autovalores, a gente diz que o determinante, a equação secular, que é o determinante formado pelos coeficientes, tem que ser igual a 0. Então, quando você faz isso, você encontra os autovalores. E os autovalores é mais ou menos como a gente tinha falado inicialmente. Os autovalores são sempre os mesmos para qualquer direção que você escolher. Então, os autovalores do sigma é sempre mais ou menos 1. Né? Porque do S é mais ou menos H cortado sobre 2. Certo? Bom, para encontrar os autovetores, a gente também aprendemos a fazer. Eu pego cada um valor dos autovalores, substituo lá no meu sistema de equação, encontro a relação entre x e y, uso aquela condição de normalização e encontro x e y. Então, é um procedimento, eu diria, fácil de fazer, que todo mundo já deve estar sabendo fazer. Então, esses seriam agora meus autovetores. Eu vou seguir essa anotação, o mais x, que está me dizendo que é o autovetor associado ao sigma x. E quando não está especificado, aquele mais e menos que está lá, que estou escrevendo a combinação linear, é do sigma z. Então, não preciso colocar o índice z para ele especificar. Bem? E para -1, esse menos x é essa combinação linear que vem exatamente daquele sistema de equação. Então, esse procedimento é importante a gente já construir. Então, o sigma x dá mais ou menos isso, né, nesse vetor x. Então, essa é a equação que a gente acabamos de mostrar. Para o y, o procedimento é análogo, eu não vou fazer. Então, o mesmo procedimento de diagonalização, pego a minha matriz sigma y, pego o meu ket com aquela combinação linear, resolvo, calculo o determinante, vai mostrar que dá mais ou menos 1, substituo lá no sistema da equação e encontro esses autovetores exatamente aí, que é o mais y, que é essa combinação linear, e o menos y, que é essa outra combinação linear. Tá? Então, portanto, encontramos os autovalores
e os autovetores da minha matriz e das matrizes de Pauli, certo? Bom, mas se eu colocar uma direção qualquer, isso aí foi até um problema, então está um problema, até caiu no exame unificado de uns anos atrás. Está lá nos problemas propostos. Então, eu pego agora e coloco uma direção N qualquer no espaço, um vetor unitário N. Então, aí eu tenho um ângulo θ, que ele forma com ângulo com eixo Z, aí eu projeto ela no plano XY, ele forma esse ângulo φ que está aí. De tal forma que esse vetor unitário é dado exatamente por isso que tem aí. Então, meu φ não está o mesmo φ da figura, porque eu colei a figura de outro lugar, certo? Então, o φ é o mesmo, né, mas na figura é diferente, certo? Então, esse é o meu vetor unitário, né, nas três componentes x, y e z, que a gente aprende lá de coordenada esférica. Então, agora eu posso agora calcular a projeção do meu spin. Então, vou pensar o spin não como vetor, mas pense ela como meu operador. Então, é projetar ele na direção do N. Como é que a gente fala projeção? O produto interno ou o produto escalar. Então, o Sn é a projeção do meu spin, né, S, sobre essa direção normal. Então, fazendo o produto escalar, Sn, né, o S tem a componente Sx, Fy e Sz, eu tenho exatamente esse produto quando fizer o produto escalar. Então, esse é o meu Sn que está aí. Aí eu pego a minha matriz Sx, que a gente já colocamos, o Sy e o Sz. E aí, quando você colocar essa matriz, somar isso aí tudinho, vai me dar essa matriz Sn, que é H cortado sobre 2 vezes essa matriz. E essa matriz a gente chama de sigma n, que é exatamente essa aqui. Certo? Então, essa é a nossa matriz sigma n. Então, note que aqueles casos particulares que a gente encontramos, sigma x, sigma y, sigma z, é só você particularizar os valores de θ e de φ. E aí você obtém as matrizes anteriormente. Certo? As matrizes anteriormente. Aí o que é que vai acontecer se eu diagonalizar essa matriz sigma n? Bom, a gente já vimos que o espaço é isotrópico, qualquer direção que você escolher para o S ou para o sigma, os altos valores vão ser sempre os mesmos. No caso do sigma, os altos valores de sigma n vai ser mais ou menos 1. Para qualquer θ e qualquer φ. Que é isso que a gente espera fisicamente. Não tem nenhuma razão de ter uma direção privilegiada o meu espaço. Então, os altos valores vão ser mais ou menos 1. E os autovetores, uma combinação linear daqueles mais e menos, o que é onde está escrito essa matriz na base mais menos. Certo? Bom, então agora eu posso fazer o meu procedimento de diagonalização do operador sigma n. Então é um procedimento análogo que a gente fez para esse, um pouquinho só, né, de trabalho mesmo, é muito pouco trabalho. Então pego a minha matriz sigma n, que a gente acabamos de deduzir, meu vetor é o xy, e vou ter que resolver esse sistema de equação. Esse sistema de equação, mais uma vez, sistema de equação homogênea, o determinante tem que ser igual a zero para calcular exatamente o meu alto valor. Então, quando eu pegar o meu determinante dos coeficientes lá formar, você vai mostrar que é o esperado, os altos valores mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, e os autovetores? Mais uma vez, para cada valor de alto valor, eu substituo lá no sistema de equação, encontro a relação entre x e y, tenho a relação de normalização, né? E encontro o valor de x e y. Eu não vou fazer isso, que não há necessidade. Então, quando eu fizer isso, eu encontro agora o mais e o menos, e eu boto o índice n exatamente para poder que é numa direção n qualquer. Então, essa seria os autovetores agora para uma direção n qualquer. Certo? Então, isso a gente vai usar daqui para frente. Certo? Então, agora eu posso voltar para o caso anterior, só escolhendo o valor de θ e φ. Então, eu posso escolher, por exemplo, se eu quero na direção do eixo z, θ é igual a zero. Então, se eu colocar θ igual a zero, o θ igual a zero dá exatamente o meu mais ou menos, né? Que é o estado 1, 0 e 0 e 0, 1. Aí você, mas deu menos ali. Não tem problema. Você pode colocar o φ, o φ igual a π, que é arbitrário para qualquer valor. De tal forma, é a menos de um sinal. Então, 0 e 1 e 0 menos 1, ou qualquer fase multiplicativa exponencial de uma fase, também é o mesmo autovetor. Não altera.
Eu não sei quanto vale o valor dessa fase. Então, se eu colocar o teto igual a zero, ele é autovetor do meu sigma z, certo? E as outras componentes é a mesma coisa. Se eu botar o teto igual a π sobre 2 e φ igual a zero, eu tenho o sigma x, né? Os autovetores de sigma x. Se eu botar o φ igual a π sobre 2, eu tenho o sigma y, certo? Então, é só substituir e você reproduz naturalmente. Bom, então ela satisfaz exatamente essa nossa equação. Então, agora descobrimos os autovetores, então sabemos muita coisa já para fazer algumas brincadeiras. Bom, então agora, diante desse resultado, vamos agora tentar explicar um pouco mais dos experimentos de Stern-Gerlach, né, que eu vou representar através dessa caixinha, e acompanhado pelo versor. O que é que esse versor está me dizendo? Esse versor está me dizendo que é a direção do meu campo magnético. Então, a direção do campo magnético vai se acoplar com o spin, vai dar o SM, certo? Então, é exatamente isso aí. Bom, no forno, ela lança átomo, né? Tem todo o procedimento lá. Tem lá um colimador para passar lá pelo meu ímã, que é exatamente esse experimento que tem aí, certo? No forno, o que eu tenho, não, né? Eu não tenho um cation a ela associado. E nem tenho uma superposição. Eu não tenho uma superposição. O que eu tenho lá é o que a gente chama mistura de estado. Então, para eu descrever os momentos magnéticos no forno, eu tenho que usar, o estado que eu descrevo lá é através do que a gente chama de um operador densidade. Né? Um operador densidade, que é uma mistura de estado, e não uma superposição de estado. Tudo bem? Então, lá é uma mistura e não uma superposição de estado. Então, para eu descrever lá, eu tenho que usar o operador de densidade. Mas eu não estou interessado em escrever nada dentro do forno. Eu estou interessado em escrever depois que passa pelo meu experimento. Então, está lá o meu equipamento, meu experimento está em lugar, boto o campo da direção no eixo N, e o que é que vai acontecer? O experimento me diz que ele vai separar em dois valores. Um valor H sobre 2 e menos H sobre 2. Aí, quando ele passar os dois feixes, então agora eu tenho os dois feixes, certo? Você coloca uma barreira que é para exatamente proibir o prosseguimento desse feixe com o valor de Sn igual a menos H cortado sobre 2, o estado menos N, certo? Então, você diz agora que o meu sistema, né, vai com o estado, né, com um cap bem determinado. Então, você fez o que a gente chama a preparação do estado. Então, agora, você tem o que a gente chama o estado puro, representado pelo ket mais N, certo? Mais N. Esse primeiro experimento, a gente chama de um polarizador, igual que a gente faz lá com, né, a luz e o fóton. Você polariza e vai lhes dar uma dada polarização, né? Então, ele chama de polarizador. Então, no lado direito agora, você agora coloca um outro experimento de Stern-Gerlach, então é o que a gente chama de experimento de Stern-Gerlach sequenciado. Então, um está na direção do campo N1, aí o que é que ele vai fazer? Você é o polarizador, você bloqueou o feixe menos N1, então você agora botou um campo N1, vai seguir o feixe com SN1 mais H cortado sobre 2. Aí ele passa, então esse feixe agora, preparado, passa agora pelo SGN2. O que é que ele vai acontecer? Separar em dois feixes na direção N2. Então é o que é o mais N2 e o menos N2. E aí você coloca um filtro ou não, vai depender do que você quiser. Então, o primeiro experimento de Stern-Gerlach a gente chama de polarizador. O segundo é o analisador, é o que a gente vai analisar exatamente as propriedades que a gente vai analisar daqui a pouco, certo? Então, um é o polarizador e o segundo experimento a gente chama de analisador, certo? O polarizador, porque você vai dar, preparou o seu estado. Então, preparou o estado ali no mais N. Podia ser no menos, tanto faz, certo? Muito bem. Então, feito isso, você agora pode calcular, por exemplo, probabilidade. Então, por exemplo, quando passar pelo analisador, eu posso agora perguntar qual é a probabilidade dele encontrar exatamente a medida mais N2. Então, para encontrar mais N2,
você vai multiplicar escalarmente com o estado que ele tinha antes. O estado que ele estava antes de ele passar pelo experimento é o estado mais N1. Então, o fim de N1, pelo quinto postulado, ele projeta, então, quando ele interage, ele projeta no SN1, né? No SN1 com H cortado sobre 2. Então, dá exatamente com esse estado que já está projetado, está aí. Né? Então, esse é o estado que ele tinha antes. E o estado depois pode ser o mais ou menos. Então, quando for o mais, eu tenho esse produto escalar, e quando for menos, eu tenho essa propriedade. Então, com esse, a gente consegue fazer exatamente o experimento de medir probabilidade. Como é que eu posso medir probabilidade? Bom, como eu tenho um feixe de partículas, então, um feixe de partículas que a gente imagina, são milhões de átomos que você está colocando, centésimos de átomos. E aí que você calcula são o número de átomos. Então, é a intensidade de átomos. Então, essas probabilidades você agora podem fazer a averiguação através analisando as intensidades relativas entre o que sai dividido pelo que entra. E isso me dá exatamente a ideia de probabilidade que a gente vai analisar agora. 5 experimentos para a gente entender esse procedimento de medida, certo? Bom, então o primeiro experimento. Então, o primeiro experimento é o que tem ali, né? Você vai escolher agora o meu N1, então eu escolho o meu N1 na direção do eixo X, então eu peguei o meu experimento, escolhi na direção do eixo X, e o N2 na direção do eixo Z. Então eu dei uma escolha do N1. Então aquele estado preparado, quando ele passa pelo polarizador, é o estado mais Z, mais X. E quando ele passa lá e você vai analisar aquele mais N2, é o mais Z, certo? Então, se você quer calcular, então significa que o meu estado foi preparado no mais Z, que é essa superposição que tem aí. Né? Então, meu sistema foi preparado. E agora eu vou analisar lá no meu S, né, SGZ, né, que é o Z. E vou calcular as probabilidades. Então, calcular a probabilidade que eu quero calcular, qual é a probabilidade de fazer a medida, de encontrar SZ, H cortado sobre 2. Então, nada pelo postulado que a gente tem. Então, você tem o estado inicial que ele tem, é o mais X, e o estado que eu quero fazer a medida é associado mais. Então, como eu tenho o mais X daquele jeito, se eu multiplicar ali pelo mais e tomar o quadrado, você mostra que isso vai me dar 1 sobre 2. E isso pode ser medido exatamente calculando a razão entre as intensidades, que é o número de átomos que você vai passar. O número de átomos, que é a intensidade I2, dividido por I1. Então, I2 dividido por I1 me dá exatamente a probabilidade. E isso tudo exatamente assim que se faz no experimento. Certo? Então, eu tenho como calcular na mecânica quântica e eu tenho como calcular isso no laboratório. O experimento 2. Então, mesmo experimento, sendo que agora eu pego, coloco N1 igual a N2, né? E arranco aquele filtro que estava no analisador. E agora eu tenho, né? Um passa com feixe I2 e o outro passa com feixe I2'. Então, é o estado mais N2, que é o Z, e o menos Z. Né? Então, posso fazer a mesma coisa. Tinha preparado o sistema no estado mais X, posso calcular as probabilidades. Calculando nesse instante a probabilidade no estado mais, agora no estado menos, é fazer esse produto escalar. Quando eu fizer o produto escalar, você mostrando nesse instante que para ser o mais deu 1 sobre 2 e para o menos também deu 1,5. Portanto, conclusão que 2' é igual a I2. Então, a intensidade são iguais quando eu coloco o experimento. Então, isso se mede e a gente comprova isso da mecânica quântica. O terceiro experimento. Então, agora o mesmo experimento. Agora, o que eu vou mudando é essas direções dos campos magnéticos. Então, agora eu inverti a ordem. No lugar de botar X e Z, eu coloquei Z e X. O que é que isso modifica? Que quando eu colocar esse meu campo e fazer exatamente o meu polarizador, você preparou o meu sistema agora no estado mais. Diferente que o outro era no mais X. Então, quando ele passar agora, esse estado agora em 1, vai agora passar pelo meu SGX,
você agora vai ter um mais x e um menos x. E você vai estar interessado de calcular a probabilidade do mais x. Aí a probabilidade de calcular o mais x é exatamente o estado que ele está antes é o mais, e o estado que você quer calcular é o mais x. Faz a projeção. E eleva ao quadrado. Aí eu coloquei aqui à esquerda, só para lembrar que é o mais x. Quando você fizer esse produto escalar e elevar ao quadrado, isso também dá 1 meio. E essa probabilidade é a razão entre 2 e 1. Né? É a razão entre 2 e 1 que me dá exatamente essa probabilidade. O experimento 4, né? Você agora bota 3 ímãs, né, para fazer essas seleções. Um na direção Z, uma na direção X e outra na direção Z. Certo? Bom, quando você colocar na direção primeiro, que é o polarizador, você pega, filtra, faz o filtro, proibiu o menos, aí preparou o meu sistema no estado mais. Quando ele passar pelo segundo ímã, agora na direção do eixo X, você agora separa ele no mais X e menos X. Aí bota o bloqueador, preparou o sistema no mais X. Aí, mais uma vez, quando ele passar agora, no lugar de eu deixar lá em cima, eu bloqueei o mais. Eu botei um campo magnético na direção Z e deixei ele entrar aqui para o menos. Quando ele entrar para o menos, né, ele sai com o menos que tem aí. Aí eu quero calcular a probabilidade. Então, calcular a probabilidade também é fácil, porque agora a probabilidade de você medir aquela intensidade em 3 nada mais é do que quem é o estado que ele estava antes é o mais x. E qual o estado que você quer calcular a probabilidade? É o menos. Faz o produto escalar, eleva ao quadrado. Isso, mais uma vez, dá igual ao meio. E isso é a razão entre o fluxo de 3 dividido pelo fluxo de 2. Né? Então, o I2 separa em 2, então esse fluxo me dá essa probabilidade 1 meio. Se você calcular o outro, certamente vai dar também 1 meio. Então, exatamente, é o contrário, eu peguei errado isso aqui. Certo? Ah, desculpa, isso é no primeiro... desculpa, não é no outro, é nesse intermediário. Então, no intermediário, ele está no estado mais, então o estado mais que ele está, eu quero calcular a probabilidade para ele sair no mais x. Então, eu faço a projeção dele no mais x, elevo ao quadrado, ou eu encontro a razão entre 2 dividido por I1. Né? Então, dessa equação, você vê que 3 dividido por I1 nada mais é do que a razão entre 3 dividido por I2 vezes I2 dividido por I1. Né? Porque I2 cancela com I1, fica em 3 sobre 1. E 3 dividido por I2 é a probabilidade do outro sistema. E 2 dividido por 1 é aquela outra probabilidade. Então, significa que calcular essa probabilidade, então, se você pega essa razão e calcula isso aí, a probabilidade é o produto, porque os dois experimentos todos os 3 experimentos são independentes de si. Então, você tem aí o que a gente chama produto da probabilidade. Bom, aí o experimento 5 é exatamente igual ao experimento 4. Tudo que a gente analisou antes. Com uma diferença. Eu pego e retiro esse ímã na frente. Então, note que eu fiz todo o meu experimento e medindo a intensidade lá. Aí está lá medindo a intensidade. Deu aquele 1 meio. Aí agora eu pego, retiro isso aqui 1 meio. Aí o que é que acontece? O meu sistema está preparado no estado mais, e agora, quando ele passar agora e tirei aquele intermediário, a probabilidade para dar essa corrente em 3 deu 0. Né? Note que ele deu 0. Por quê? Porque agora vai ser a projeção. Olha, ele está no estado mais do Z, e eu quero saber qual é a probabilidade para dar o menos do Z. Isso vai dar 0. Significa que não passa nada. O meu sistema está preparado no mais, então se eu estou interagindo com ele, um aparato para medir a componente Z, ele já está preparado da componente Z. Então, continua com SZ, por isso que ele não teve nenhuma alteração. Certo? Então, não é como se o meu sistema, eu tirasse e mantivesse a mesma resposta. Então, a minha medida só é feita quando eu interajo. Então, antes da medida, eu não posso, a priori, dizer que o I3 dividido por I1 era 1/4, como a gente estava anteriormente. Então, aqui ele deu 1/4, porque ele teve as interações. Aqui, eu tenho que fazer o experimento para ver quanto equivale, e não associar um valor prévio sem fazer nenhuma medida. Bom, então agora, diante desses conceitos
qualitativo, é muito importante para a gente construir a nossa dinâmica, que a gente vai fazer daqui a pouco. Vou medir agora os valores esperados, o valor médio esperado do ponto de vista experimental. Então, vamos pegar o nosso filtro, eu boto agora um campo na direção N geral, então eu preparo o meu sistema, então o meu polarizador preparou um estado mais N, então ele tem uma intensidade em 1, e aí ele separa em 2. Um com estado mais, então eu botei um analisador na direção, um campo na direção do eixo Z, então ele vai ter um mais, eu vou chamar isso de I2 mais. E vai ter o menos, eu vou chamar de I2 menos. Então, certamente, I2 mais I2 menos é igual a I1. Tudo bem? Aí eu quero calcular os valores esperados. Então, como é que eu vou calcular o valor esperado? Bom, para cada medida daquela, o valor da medida para dar o mais, a medida do SZ vale H cortado sobre 2. Para dar o menos, é menos H cortado sobre 2. E quem é a probabilidade? Bom, a minha probabilidade é a razão entre I2 mais pela quantidade que entrou de átomos, que é o I1. Então, é I2 mais dividido por I1. Né? Menos, o que agora é a componente Z, e I2 menos dividido por I1. Né? Então, exatamente essa é a nossa probabilidade. Então, o meu estado mais N, que a gente mostramos anteriormente, é essa combinação linear que tem aí. Então, o I2 mais dividido por I2 menos, então, o I2 mais dividido por I2 menos, nada mais é do que a probabilidade de encontrar, lá no meu analisador, SZ igual a H cortado sobre 2. Então, na mecânica quântica, é essa projeção. O meu estado antes era o mais N, aí eu quero calcular a projeção sobre o mais. Faço esse produto escalar, tá? Estado mais N, e faço ao quadrado, dá cosseno ao quadrado de θ sobre 2. A mesma coisa a gente faz para o I2 menos, então é o medir SZ igual a menos H cortado sobre 2, então ele está no estado mais N, projeto ele no estado menos, porque é onde dá SZ igual a menos H sobre 2. Aí eu calculo essa razão, fazendo produto escalar, elevo ao quadrado, eu fico com um módulo ao quadrado, seno de θ ao quadrado. Aí eu substituo lá no valor médio do SZ. Quando eu substituir lá no valor médio do SZ, aí vai ficar H cortado sobre 2, cosseno ao quadrado de θ sobre 2, menos seno de θ ao quadrado. Isso é cosseno de θ. Né? Cosseno de θ. Certo? Cosseno de θ. Se eu fizer, eu posso fazer essa média, né, usando o princípio que a gente aprendemos da mecânica quântica, que nada mais é do que fazer essa propriedade que tem aí. Como ele está no estado N, eu quero calcular o valor médio de SZ. Eu tenho que fazer esse valor médio que tem aí. Aí eu pego o valor médio, eu pego os meus ket mais N, substituo aí, pego a minha matriz SZ e substituo aí. E aí fica assim. Então eu peguei o dual, então lembra lá que eu tinha o ket, agora eu falo o dual, que é o Bra, tá aí, por isso ficou exponencial de menos e φ, né? Pego minha matriz SZ, então na diagonal, e pego o meu ket que tem ali. Né? Feito a manipulação, então multiplico a matriz por ela, eu encontro H sobre 2, que é o mesmo resultado esperado do nosso análise de medidas de spin. Posso fazer analogamente para componente X e Y. Então, para componente X, a gente faz a mesma coisa, única diferença, eu pego agora a minha matriz SX, que é uma matriz não diagonal, que é H cortado sobre 2, como está lá, 0, 1, 1, 0. Faça essa manipulação, a gente encontra esse valor que tem. SY, a mesma coisa, substituo agora o meu SY, que é aquela matriz que tem aí. Quando eu multiplicar, você encontra o seu SY. Bom, o que tem de interessante ou coisa a ser analisado isso aí? Se você pegar o seu spin, né? O seu spin, que está aí, o valor médio dele, então se você pegar esse meu S, e esse S está na direção do meu N, então definir aquele vetor meu unitário, então o valor médio que a gente acabamos de calcular de S, me dá nada mais do que H cortado sobre 2, o vetor N. Um análogo puramente clássico, tem uma visão um pouco clássica do meu sistema. Apesar que a descrição quântica não é esse vetor, mas essa é simplesmente uma simbologia à análise clássica. Certo? Então, significa que meu vetor lá, que eu vou imaginar lá classicamente,
nada mais é do que o nosso valor médio do nosso spin, que acabamos de calcular no nosso sistema. Certo? Então, a dinâmica agora do spin é o que é que eu vou precisar fazer? Calcular a evolução temporal do φt. Então, tudo que a gente calculamos até agora foi sem envolver tempo. Então, é o que a gente chama a parte cinemática. Agora eu quero a parte dinâmica do spin. Então, para calcular a parte dinâmica, eu tenho que calcular os valores médios para um tempo t qualquer. Então, para calcular a média, a gente já aprendeu para um dado estado puro, né, quer dizer, um quieto bem determinado, eu sei fazer. Se for estado, uma mistura de estado, eu tenho que calcular usando a ideia de operador de densidade. Certo? Então, eu estou baseando só em estado puro. Então, para resolver esse problema, o que é que eu tenho que fazer? Resolver uma equação para encontrar o φ de t. Encontrar o φ de t é resolver a equação de Schrödinger. Né? E resolver a equação de Schrödinger é um problema que a gente já discutimos e a gente hoje não, mas amanhã a gente vai discutir um caso que a gente não discutiu até agora, um caso que o campo em que o hamiltoniano depende do tempo. E vai ser possível, para esse caso que eu vou colocar, resolver a equação de Schrödinger de forma exata. Né? Bom, então como é que a gente resolve esse problema? Esse problema é aqui para o sistema de spin. Tudo que eu quero, tudo que eu estou fazendo aqui serve para qualquer sistema de 2 níveis. Certo? Estou botando aqui spin, mas é para qualquer sistema de 2 níveis. Então, o meu ket, ele é um sistema que tem de dimensão 2. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é botar o meu ket com uma combinação linear de mais e menos, então A de t e B de t. Então, é um ket de dimensão 2, A de t e B de t. Então, esse é o meu φ de t. Bom, quando o hamiltoniano é independente do tempo, aí não preciso nem resolver, o que eu já sei que a solução nada mais é do que exatamente o operador unitário, que é o operador evolução, aplicado ao φ de zero, que é o estado inicial. Então, se o hamiltoniano não depender do tempo, eu aplico isso. Se depender do tempo, não posso fazer isso. E como é que eu tenho que fazer? Pega aquele φ de t, substituo lá na equação de Schrödinger e tem que encontrar esse A e B. Vão formar um sistema de equações acopladas que nem sempre consegue se desacoplar. Então, duas formas a gente tem que fazer, ou faz numericamente, ou faz ela de forma aproximadamente, quando eu não consigo desacoplar. Fazer ela de forma aproximadamente é o que a gente vai estudar lá no capítulo 12 ou 13, sei lá, não me lembro, teoria de perturbação dependendo do tempo. Então, agora eu tenho um sistema que depende do tempo. Então, por exemplo, pego o átomo de hidrogênio e meto um campo magnético. Então, eu não tenho um campo elétrico dependendo do tempo. E eu quero saber como é que modifica o espectro. Então, não tem solução exata, eu vou fazer uma solução aproximada. E a solução aproximada que a gente vai aprender é que chama-se teoria de perturbação dependendo do tempo, que é resolver a equação de Schrödinger de forma aproximada. O que a gente vai fazer amanhã é de forma exata, não vai ser de forma aproximada. De tal forma que, quando a gente aprender a teoria de perturbação, a gente vai pegar essa solução e vai ver que essa solução exata, se eu expandir, bate com o desenvolvimento da teoria que a gente vai desenvolver futuramente. Certo? Então, quando o hamiltoniano depende do tempo, trivial. Quando depende do tempo, complexo. Problema complexo de ser resolvido. Do ponto de vista analítico. Do ponto de vista computacional, ele é trivial. Bom, então, esse é um problema básico, ou diria assim, conceitos importantes que tem. Escrever o hamiltoniano da minha partícula, do elétron, na presença de um campo magnético. Então, quem é essa energia? É o acoplamento do momento de dipolo, com o campo magnético. É aquele acoplamento. Sendo que agora, para a mecânica quântica, transforma aquela energia potencial no nosso hamiltoniano. Então, agora é o meu hamiltoniano da mecânica quântica. Esse Mi aí é o operador. Quem é esse aí? É aquela coisa que a gente viu lá, G, Mi B, menos G, Mi B, né, sobre H cortado, vezes S, vezes S. Né? Vezes S. Então, quando você colocar lá na sua equação, né, o meu mies, aí eu transformo, que é geralmente a forma que a gente coloca, em função desse gama. Onde esse gama é uma propriedade intrínseca lá do elétron. Se eu estivesse falando do núcleo, então é que a gente vai falar de ressonância magnética nuclear, esse gama seria o gama associado ao núcleo. Então, portanto, ia ser o magneton de Bohr, eu tenho que fazer a razão da massa, não do elétron, sim agora a massa do próton, ou do nêutron, como queira fazer. Então, ia dar um outro valor que tem ali.
certo? Para o caso do elétron, esse é o que chama-se o raio giromagnético, ele tem esse valor bem específico, também o outro também tem bem específico. Então, esse é o newtoniano que a gente vai resolver a equação de Schrödinger, certo? Bom, de uma forma geral, eu não posso resolver porque eu não sei quanto vale o valor de B. Então, ele vai primeiro resolver aqui alguns casos triviais. O primeiro dele é o campo uniforme. Bom, se o campo é uniforme, né, então, uma palavra importante para a gente diferenciar: uniforme e homogêneo. Então, o campo aí ele é uniforme, mas não é necessariamente homogêneo. O que significa homogêneo? É que em todo ponto ele é o mesmo valor. E ele é uniforme, ele não varia no tempo. Tá? Então, eu estou colocando um campo que não varia no tempo. Então, um campo que não varia no tempo. Mas o B0 não depende do tempo, mas pode variar com a posição. Não homogêneo. Eu não tô, na minha equação não entra coordenada. Então, não tem problema nenhum. É na nossa análise que a gente está fazendo. Certo? Então, eu pego agora o meu campo e coloco ele na direção do eixo Z. Podia colocar qualquer direção, é irrelevante o meu tratamento, como a gente já aprendemos anteriormente. Então, se eu colocar o meu campo na direção Z ou na direção N qualquer, você substitui, você tem agora o meu Hamiltoniano. O nosso Hamiltoniano agora, quando eu colocar lá, só é substituir lá o meu valor, você fica agora com a matriz toda diagonal. Beleza, porque o SZ. Certo? Eu estou colocando na minha base mais menos. Então, portanto, meu Hamiltoniano já está diagonal, eu já tenho os autovalores, já tenho meus autovetores. Onde ômega zero, que é o gama multiplicado por B0, né, é o que ele chama a frequência de Larmor, porque é a mesma frequência quando eu resolvo a equação de torque, de uma equação clássica, de um momento de polo, fazendo classicamente, eu encontro o que eu chamo de frequência de Larmor, que é exatamente essa frequência ômega zero. Mas quem é esse ômega zero? Bom, esse ômega zero é idêntico ao resultado da frequência de Larmor no movimento clássico, mas aqui não tem spin rodando. Aqui o que a gente vai ter é spin, estado de spin transitando do estado mais para o estado menos. Esse ômega zero nada mais é do que a gente aprendemos como a frequência de Bohr. Então eu só tenho uma frequência de Bohr, que é essa transição mais menos. Então o que o spin está fazendo na mecânica quântica é essa transição mais menos. Na mecânica clássica é essa rotação. Então aquela analogia que a gente está fazendo na quântica, a gente não pode usar aquilo rigorosamente. Então, quanticamente, os spins estão transitando entre estado mais e menos. Cuja frequência que ele faz, a frequência angular, a frequência é ômega zero. Se eu quero calcular a frequência de Bohr, eu pego essa diferença de energia e divido pela constante de Planck. Divido, por isso eu tenho a frequência de Bohr associada a essa transição mais menos, que é ômega zero, dividido por 2. Então, essa que a gente chama frequência de Bohr. É isso que ocorre com o spin, essa transição. Certo? Na mecânica quântica. Que vai coincidir com a mesma frequência de lá. Bom, então vamos calcular a evolução temporal, né? E esse movimento que é aí de um giroscópio, que é exatamente isso que vai acontecer com o spin classicamente, e é isso que a gente vai obter quanticamente também, para fazer uma certa analogia. Então, a evolução temporal precisa dizer qual é o estado inicial da minha partícula. Né? Então, o estado inicial, eu vou dizer que ele está no estado mais N. Então, para eu calcular, como o meu Hamiltoniano independe do tempo, eu vou fazer a evolução temporal. Então, no meu φ de t, eu pego a minha exponencial do meu operador H, pego o meu estado mais N, que a gente já deduzimos anteriormente, e coloco aí. Aí, meu H vai aplicando em cada estado. A gente, nesse instante, mostrando que ele é o mais e menos, é autovetor do meu operador H, com estado é mais e é menos, então, portanto, eu encontro o meu φ de mais, aí eu só simetrizei, botei esse exponencial de menos i, sigma sobre 2 para fora, onde φ está relacionado com aquele estado mais n no espaço, né, com ângulo θ e φ que eu tenho. Então, esse é o meu estado φ. Né? Se você pegar, como está aí, o meu estado mais n, né? O meu estado mais n, se eu pegar o estado mais n e multiplicar por exponencial de menos i, né? φ sobre 2,
ele assemelha-se. Então, quem é aquele estado mais M? Ele está formando um ângulo θ com a horizontal e φ com a horizontal. Esse estado φ de θ, o que é que ela está me dizendo? Ele está dizendo agora que o ângulo que antes era φ, para t igual a zero, que é o φ de zero, agora é φ mais ômega zero t. Então, está dizendo que o meu ângulo φ que está lá, agora é uma função de t. Antes era constante, que é t igual a zero, é uma função de t. E ele rotaciona, então ele está variando com o tempo, com a velocidade angular ômega zero. Então, é exatamente isso que ocorre com o meu estado. Quando eu pegar agora o meu estado, né, meu spin que é o Sn, você tem exatamente isso. O θ de t não variou, que está lá nos cossenos, mas o φ agora é uma função que varia com o tempo, que é o φ que ele tinha antes, mais ômega zero t. E isso é um movimento circular exatamente no plano XY, exatamente da componente SX e da componente SY. É o análogo exatamente do giroscópio, classicamente. Mais uma vez, isso não tem analogia com a mecânica clássica. Eu só estou colocando analogia para dar a interpretação desse movimento que a gente chama de precessão de Larmor. Então, Larmor fez um tratamento puramente clássico. E aí a gente está fazendo o tratamento clássico. E está mostrando exatamente o que foi feito. Bom, eu posso agora, de posse desse φ de t, calcular os valores esperados. Então, é só meter, fazer conta. Né? Por exemplo, calcular o valor médio de σx. Pego meu φ de t, pego minha matriz SX, faço essa contarada. Coisa simples. Então, você vê que vai dar H cortado sobre 2 e aquele termo que tem aí. Aquele termo que está aí de cochete é 2 vezes o cosseno. Aí vai multiplicar ali 2 vezes seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, dá seno de θ. Portanto, o valor médio de sigma x dá H cortado sobre 2, seno de θ e esse cosseno. Note que antes ele estava estático, t igual a zero. Agora, esse ângulo está variando no tempo. Então, a minha componente SX, né, que está lá, não é que ela está rotacionando. Na verdade, ela está aumentando e diminuindo com o tempo, em média. Exatamente isso que a gente está fazendo. Faço idem para a componente Y, é o mesmo cálculo que a gente faz, encontra esse valor. E faço para a componente Z e mostra que ele dá uma constante. Então, na componente Z, o meu sistema não varia. Então, a componente Z fica parada. E a componente X e Y ficam variando, né, harmonicamente com essa frequência angular ômega zero. Certo? Bom, eu vou parar por aqui, que já está... Vou parar por aqui, para não cansar vocês. E deixar isso para a próxima aula, que é amanhã. Certo? Então, com isso, a gente está encontrando isso. O que é que a gente vai fazer amanhã? A gente vai estudar um sistema com campo magnético variável. Resolver um problema bonito que é com campo magnético. E estudar o que a gente chama da ressonância magnética. Encontrar o que a gente chama a fórmula de Rabi. É uma fórmula. E vamos ver a analogia dela com alguns experimentos que a gente vai analisar. Sistema de dois níveis. Um deles, essa fórmula de Rabi, exatamente o sistema do neutrino, né? Do neutrino. Então, lá é um sistema que a gente chama de ressonância. Então, quando tiver em ressonância, eu tenho uma dada frequência, vai ser igual à frequência de Larmor. Aí, quando for igual, exatamente, ele entra na ressonância. Então, é o análogo que tem na mecânica clássica desse giroscópio. Certo? E com isso a gente vai terminar nosso curso amanhã. Né? Vai falar também, vai introduzir no spin. Então, agora você imagina que o spin ele tenha algum efeito dissipativo. Então, tudo que a gente está falando é sistema conservativo, mas eu posso ter efeito dissipativo. Então, também vou calcular o efeito dissipativo. Então, o efeito dissipativo ela pode entrar, como, por exemplo, através do fenômeno chamado de descoerência. Por exemplo, o experimento que foi feito da lâmina oscilando entre dois estados, você vai vendo que esse fenômeno vai desaparecendo, então ele tem a fórmula de Rabi e tem um amortecimento, que deve-se da interação do meio com o seu experimento. Então, da ordem de 1 micro, some esse fenômeno de oscilação.
Então, esse é exatamente o efeito de descoerência, é o efeito de dissipação, que não tem como a gente sair desse problema. Esse é um problema que tem experimental. É eliminar influência externa. Influência externa é você ter efeito dissipativo. A gente vai colocar esse efeito dissipativo e ver exatamente esse problema, e com isso a gente vai terminar com isso que tem aí. Certo? Amanhã a gente vai também, já quando terminar o nosso assunto, né, a gente vai